Olá, família, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez nesse momento online que preparamos com muito amor e carinho para cada um de vocês. Aproveitem esses momentos para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus, que é digno de ser exaltado. E hoje também temos uma novidade, é o início de uma nova série de mensagens, os desafios de uma família comum. Aproveite esse link que está aparecendo aí na tela e entre nas suas redes sociais e divulgue para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que eles possam ser alcançados também por essa palavra. Vamos curtir. E aí, pessoal, queria te convidar agora a ter um momento de louvor, que você possa esquecer tudo o que está acontecendo ao seu redor, que você possa focar naquilo que importa, que é a presença do Pai, onde você estiver. Não importa se você está na sala, no quarto, não importa se você está no trabalho, onde quer que você esteja. Tem um momento de oração agora, tem um momento em que você estará realmente ligado ao Pai nesse momento. Deus, obrigado por mais um momento na Tua presença, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor por nós, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, e pela oportunidade, Deus, que o Senhor tem nos dado de mesmo em meio a tantos problemas, Pai, tantas circunstâncias difíceis, de estar louvando, Pai, adorando, Pai, o Teu nome e de estar aqui realmente, Pai, fazendo aquilo que a gente foi feito para fazer, Pai, que é glorificar a Ti, Deus. Nos guarda, Pai, nos abençoa nesse momento, que o Senhor possa tocar, Pai, vidas através desses louvores, através dessa mensagem e que pessoas possam ser impactadas, Pai, pela Tua voz nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Os teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Com um sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro, com amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma.
lado da minha alma. Senhor, te amo, mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim. Declara, Senhor, o quanto você o ama. Declare o quanto Ele tem sido bom contigo nesse momento. Comece a declarar o quanto Ele tem realmente te guardado, tem cuidado de ti. Que você possa ser grato, além de tudo que Ele fez, mas por quem Ele é na sua vida. Quem Ele tem sido, um amigo. Às vezes é a única pessoa com quem você tem conversado durante esses dias. Que você possa sentir o desejo a cada dia de gritar mais e mais o quanto você o ama, porque assim como você tem esse desejo, Ele também deseja te dizer que te ama independente de tudo, te ama por quem você, sendo você quem é, mesmo com seus erros, mas Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor,
teu coração eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração eu encontro meu lugar em ti. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Ó Pai, que esse grito possa ecoar, Deus, onde quer que estivermos, Pai. Que os nossos vizinhos possam ouvir, Pai, do nosso amor por Ti, Senhor. Que eles possam escutar através dessas paredes, Pai, que nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Deus, acima de todas as coisas, Deus. Acima de toda circunstância, Pai. Acima de qualquer coisa que esteja acontecendo. Acima de qualquer coisa que a gente esteja vivendo, Pai. Nós te amamos, Deus. Porque a gente não crê, Deus, num Deus que morreu, mas a gente crê no Deus que está vivo, Pai. A gente crê no Deus que atua ainda hoje, aquele que não muda, aquele que era, que é, Deus, aquele que não vai mudar, Senhor. E nós cremos que apesar do que estamos passando, Pai, nós temos o Deus do impossível conosco, em nós e através de nós, Pai. Então, Pai, toca nesse momento vidas, Deus, que as pessoas ao nosso redor possam ser contagiadas por esse amor, Deus, e que a gente possa, Pai, transparecer, Deus, o Teu amor através de nós para essas pessoas, Pai. Que a gente possa levar, Pai, a Tua glória onde quer que a gente vá, que a gente possa levar o Teu amor onde quer que a gente vá, e que as pessoas possam ver o quão grande o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito através de nós, porque o Senhor é em nós, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por quem Tu és, Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu estou muito feliz de estar conectado aqui com vocês mais uma vez. Muito mais feliz ainda que hoje nós estamos começando uma série nova, Os Desafios de uma Família Comum, como você já ouviu. Eu creio que vai ser fantástico essa série. Eu creio que Deus ele vai falar no seu coração, Ele vai falar com você, com a sua família. Muitas vezes a gente ouve histórias bíblicas, muitas vezes a gente ouve o que foi escrito, as cartas que foram escritas para a igreja. Às vezes a gente acha que é algo tão distante de nós. Mas essa história, eu creio que ela vai mostrar para você como a palavra de Deus, ela ministra, mesmo escrita tanto tempo atrás, ela ministra profundamente nos dias de hoje no nosso coração. Bom, eu quero começar, antes de qualquer coisa, eu quero começar com uma história, na verdade um testemunho, algo que aconteceu comigo, com a minha família. Para você que é da família IBAN, você sabe muito bem e já ouviu eu falar muitas vezes dos desafios que eu e a minha esposa passamos com a minha filha mais nova, Sofia. Com 28 dias de idade, de nascida, ela foi diagnosticada com catarata congênita. Então, naquele momento, a gente precisou tomar algumas decisões, a gente
muitas coisas vieram na nossa mente, muitas coisas passaram no nosso coração. E de repente, os médicos falaram pra gente, ela vai precisar passar por 2 cirurgias e o mais rápido possível, para não atrapalhar o desenvolvimento da visão dela. E aquilo causou um grande impacto no nosso coração, aquilo trouxe um certo medo, muitas incertezas. Afinal, a gente estava longe de casa, longe da família nossa, sem muitos recursos, correndo contra o tempo. Afinal, a gente tinha que fazer isso rápido. Muitas coisas surgiram. A gente pesquisou, não tinha hospitais aqui onde a gente mora, em Itabuna, que fariam essa cirurgia. A gente ia ter que ir para outro lugar. E você sabe, no meio disso tudo, muitas pessoas com muito amor e carinho, querendo cuidar de nós, também falaram: olha, eu acho que você deve ir para tal lugar, eu acho que você deve ir para tal estado, para tal cidade, para tal hospital, lá existe tal doutor, lá existe tal médico especialista. Então, assim, muitas coisas vieram na nossa mente, e no meio disso tudo eu tive que tomar uma decisão. E na verdade eu tive que responder uma pergunta, e a pergunta era a seguinte: em quem eu devo confiar? No que eu devo confiar? Eu devo confiar nos hospitais, em algum hospital? Eu devo confiar em algum médico, algum especialista? Eu devo confiar nos meus próprios esforços para eu conseguir o que eu preciso? Em quem eu devo confiar? No que eu devo confiar? Para onde? E o que fazer nesse momento? Para mim, esse foi um momento que assim, foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Por quê? Porque não envolvia simplesmente recurso financeiro, não envolvia simplesmente uma direção que eu precisaria tomar, mas envolvia a vida da minha filha. E diferente de outras decisões que eu já tive que tomar, eu tive que tomar decisões onde eu tive que ir para o seminário, eu tive que largar todos os planos, todas as coisas que eu imaginava, que eu gostaria de fazer. Eu tive que renunciar. Eu e a minha esposa, até então a gente não era casado, a gente namorava, a gente teve que renunciar o desejo de casar um dia, porque eu iria para um seminário que era tempo integral. E lá eu não ia poder trabalhar, lá eu não ia poder conseguir juntar recursos para a gente casar um dia. A gente ia ter que tomar um passo de fé, confiando que um dia o Senhor ia prover, um dia ia dar certo. E você sabe que tudo isso mexe com a gente, todo mundo, todos nós, a sua família como a minha família, toda família que é comum, e toda família é comum, precisa tomar decisões, e decisões muito sérias, decisões muito difíceis, decisões que vão afetar a vida daqueles que a gente ama. E talvez você já passou por isso, talvez você na sua caminhada já tomou uma decisão assim, você já passou por um momento na sua vida onde a decisão que você ia tomar ia afetar diretamente a vida das pessoas que você mais ama. É um momento difícil. É um momento que muitas vezes em crise nós precisamos tomar essas decisões. Na verdade, o que eu entendo é que no momento de crises é como se a gente estivesse numa encruzilhada onde a gente precisa tomar uma decisão, e uma decisão importante. E afinal, e essa mensagem que eu quero passar para vocês hoje, o tema dela é em tempos difíceis, decisões difíceis. Em tempos difíceis na nossa vida, todos nós passamos por momentos difíceis, seja financeiro, econômico, seja nos relacionamentos que nós temos, seja no que for, nós passamos por tempos difíceis. Inclusive, nós hoje estamos todos passando por tempos difíceis. Da pessoa mais rica à pessoa mais pobre, todos estamos passando por um tempo difícil. Talvez a pessoa mais pobre esteja passando por um momento onde ela está passando fome. Talvez a pessoa mais rica esteja passando por problemas dentro de casa. Mas todos nós estamos passando por problemas muito profundos e sérios. E Deus sabe dessas coisas. Deus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as lágrimas que você já derramou e também as risadas de alegria de certas coisas que têm acontecido na sua casa. Mas algo muito interessante e importante que eu quero deixar para você é o início dessa história, porque nessa jornada nossa, para falar de uma família aqui, uma família comum como a minha e a sua, eu quero olhar no livro de Ruth.
Então, eu quero que você me acompanhe na história de Ruth. Você vai ver que aqui vai ser falado a respeito de uma família. E a gente vai começar esse livro, então, lá em Ruth 1, versículo 1. E diz o seguinte, em Ruth 1, versículo 1. Fala o seguinte: na época dos juízes houve fome na terra. E é interessante porque aqui o autor desse livro, ele inicia dizendo o seguinte, olha, dando pra gente um contexto, mostrando pra gente que a história pela qual ele escreveu, de uma família hebreia, ele escreveu essa história ali e tem um contexto, tem algo que estava acontecendo. E ele diz o seguinte, que aconteceu essa história na época dos juízes. E que época foi essa? Primeiramente, a época de Juízes foi um dos períodos mais turbulentos na história do povo de Israel. Ela durou mais ou menos 350 anos. Ela começou com Josué e terminou com a coroação do rei Saul. Para você que conhece a Bíblia, você consegue situar um pouco melhor aí. Mas esse momento foi um momento muito difícil. Inclusive, saindo do livro de Juízes e entrando no livro de Ruth, existe um contraste muito grande, porque o livro de Juízes vai falar muito de guerras e contendas, enquanto o livro de Ruth vai falar de amor e amizade. É interessante porque no livro de Juízes vai falar de julgamento por causa da loucura do pecado, enquanto o livro de Ruth vai mostrar a recompensa que a pessoa que vive no amor e tem um caráter digno, bom, o que ela ganha com isso. E é interessante então que nós estamos entrando nisso, e durante essa época do tempo de Juízes, foi uma época muito difícil para o povo de Israel. Na verdade, esse livro vai mostrar pra gente que o povo não amava Deus, que o povo não tinha um coração voltado para o Senhor. E isso não é muito diferente dos nossos dias, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, quando a gente olha para a sociedade, para o nosso governo, a gente percebe isso, que as pessoas não amam a Deus. Claro que eu estou generalizando, eu não estou falando que todas as pessoas do Brasil não amam a Deus, mas que a maior parte nós vemos que não ama a Deus. Claro que isso afeta profundamente e diretamente tanto a mim como a você. Mas olha que interessante, porque nesse momento na história, quando começa aqui a história de Ruth, a gente vê que ela está situada num contexto assim, num contexto onde o povo era um povo que buscava o Senhor pelas coisas que ele podia fazer. É interessante, porque eles oscilavam. Enquanto nos momentos difíceis da vida deles, eles buscavam o Senhor, eles clamavam pelo socorro de Deus, mas nos momentos onde Deus socorria, depois que Deus socorria, nos momentos que estava tudo bem, eles abandonavam a Deus. É interessante porque algumas coisas aconteceram durante esse período dos juízes, e algumas coisas o povo experimentou, e a primeira coisa que eles experimentaram é estabilidade política. Então eles não eram estáveis politicamente. Acontecia muitas guerras, muitas contendas, e Deus, ele de tempo em tempo, de ano após ano, Deus levantava um líder para libertar o povo dos seus opressores, dos seus inimigos, para guerrear, para enfrentar. Então esse povo vivia uma política muito instável. Eles não estavam unidos em um só propósito. Eles passaram esse tempo dos juízes nessa situação, instabilidade política. Mas uma outra coisa que aconteceu nessa época, que estava acontecendo nessa época, era um colapso moral. A Bíblia diz que cada um fazia o que achava certo. Imagina se hoje, na verdade, nós não estamos muito longe disso. O pós-modernismo, o que ele ensina, o que ele prega, na verdade, é justamente isso. Não existe uma verdade absoluta. Cada um pode fazer o que quiser, cada um pode pensar o que quiser. Se você acha que é certo, se você não machucar ninguém, está tudo certo então. Olha só a questão, a luta e a briga em questões de gênero sexual. Pais e mães ensinando seus filhos, falando o seguinte: olha, não, você não é homem nem mulher, você é o que você quiser.
Um dia você vai escolher. Cada um fazia o que achava certo. E a gente vive em tempos assim, e era esse o tempo que o povo estava vivendo. O povo estava passando naquele período um momento de rebeldia contra Deus. Porque você quer saber? Não necessariamente existe um Deus e uma verdade que nós temos que seguir. Vamos fazer o que nós queremos fazer, o que a gente acha que é certo. Mas é interessante que o povo judeu, o povo hebreu, eles não eram um povo que acreditava que Deus não existia, ou que acreditava que não existia um Deus, ou que existem vários deuses. Não, nada disso. Eles acreditavam em Deus, mas eles acreditavam num só Deus. Eles acreditavam no Deus que criou os céus e a terra. Eles acreditavam num único e verdadeiro Deus. Porém, por mais que eles acreditavam, eles não se submetiam em seguir esse Deus, em seguir as suas ordens. Então eles viveram um colapso moral. Cada um fazia o que achava melhor. Mas não só isso, uma outra coisa que eles passaram durante essa época, esse tempo, é a infidelidade espiritual. A Bíblia diz algo a respeito desse momento, desse período, desses 350 anos que esse povo viveu. Fala o seguinte, que eles esqueciam do Senhor e se voltavam a Baal. Uma coisa que acontecia era o seguinte, que entre eles ali, ao redor das terras do povo de Israel, existia os cananitas, a crença cananita, existia um povo que adorava Baal, um povo que adorava um falso Deus, Baal. E Baal era o Deus que eles acreditavam que era o dono da terra, era o Deus que cuidava da questão fértil da terra. Em outras palavras, aquele povo vivia numa época onde eles precisavam da agricultura, onde eles precisavam plantar para colher. Nós precisamos hoje, mas lá todo mundo plantava, todo mundo colhia, era o alimento, era a provisão, era a maneira de sustentar a sua casa. E era isso que acontecia naquela época. Então o que acontecia? O povo de Deus, durante esse período, o que eles faziam? Eles, quando estava tudo bem, eles se voltavam a Baal e começavam a adorar a Baal. E aí Baal, ele era adorado por meio da sexualidade. E pensa em algo que pega e agarra o coração do homem, do ser humano, a sexualidade. Hoje nós vemos isso, a luta dentro de casa de um marido com uma esposa, de uma esposa com o marido, as questões de traição aumentando, as questões de pornografia, masturbação, todas essas coisas aumentando nos dias de hoje. Por quê? Porque a sexualidade é algo que todo ser humano luta com isso. Não era diferente naquela época. Então esse povo, o povo de Deus, se voltava a Baal. E com isso, Deus pesava a mão sobre o povo. Deus tinha uma aliança com esse povo. Deus, ele tinha uma aliança e ele disse o seguinte: se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês seguirem a minha palavra, tudo que eu tenho para vocês, eu vou dar uma terra para vocês, a terra que mana leite e mel. E ali onde eles estavam, manava leite e mel. Porém, Deus falou o seguinte, olha, ele continua falando das bênçãos, ele fala, olha, eu não só vou dar uma terra para vocês, mas eu vou dar paz para vocês. Vocês não vão ter inimigos tentando guerrear contra vocês, vocês vão ter paz. Se vocês me obedecerem, eu vou dar vida para vocês, saúde, prosperidade, vocês não vão passar por escassez nenhuma. Então Deus, ele faz essa aliança com esse povo. Mas Deus, ele também fala algo, ele fala o seguinte, ele fala, mas se vocês me desobedecerem, mas se vocês escolherem a desobediência, ele disse o seguinte para o povo, vocês sofrerão a morte, vocês não terão paz, vocês serão saqueados da terra de vocês, outros virão e capturarão vocês, suas mulheres, suas filhas e filhos. Vocês vão ter fome, vocês vão passar por escassez, vocês vão ter lutas, a vida vai ser difícil, não vai ser próspera. Tudo aquilo que ele falou que ele daria por obediência, a desobediência traria a maldição, do contrário de tudo aquilo. Essa foi a aliança que Deus tinha com aquele povo.
Tanto é que Deus, por meio do profeta, ele diz o seguinte, ele falou assim, escolham a vida e não escolham a morte. Mas esse povo, durante esse período de 350 anos, a época dos juízes, eles oscilavam. Em um certo período eles buscavam a Deus, em outro certo período eles buscavam a Baal. Mas olha só, até a busca que eles faziam por Deus, na verdade, era uma busca superficial, não era uma busca profunda, não era uma busca de todo o coração, era uma busca com interesse. Era uma busca não porque eles queriam Deus, mas era uma busca por aquilo que Deus poderia oferecer para eles. Uma busca de que Deus poderia libertá-los, Deus poderia trazer paz de novo, Deus poderia trazer prosperidade para eles mais uma vez. E essa era a razão deles buscarem a Deus. Por isso que eles oscilavam, e talvez na sua vida, no seu relacionamento com Deus, você que é um cristão, talvez você vive constantemente oscilando no seu relacionamento com Deus. Por quê? Talvez esse seja o motivo. A razão de você viver uma vida que oscila com Deus, uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você está bem, uma hora você está mal, talvez é porque você tem buscado a Deus, colocado o seu coração diante do Senhor, e lá no fundo, não é porque você quer Deus, não é porque você quer conhecê-lo, não é porque você quer estar com Ele, não é porque você quer ser tocado por Ele e viver junto com Ele, não. Não é porque você quer conhecer a palavra dele, se aprofundar e deixar com que a palavra dele molde o seu caráter, não. A razão lá no fundo talvez seja porque você deseja algo e você sabe que só ele pode fazer. Quantas pessoas buscam a Deus por causa disso? Quantas pessoas eu conheço começam a frequentar a igreja porque terminou um relacionamento dentro de casa? Ou se não terminou, está à beira de terminar. As coisas estão difíceis, perdeu o emprego, está passando por dificuldade. Então nesse momento a pessoa vem e quer buscar a Deus. Nesse momento a pessoa se derrama diante de Deus. Como eu preciso do Senhor. E a pessoa vem com o coração quebrantado. Alguns até vão testemunhar o seguinte, algumas pessoas vão dizer, olha, eu não vim para Deus no momento certo, no sentido de, não foi pelo amor que eu vim pela dor. Em vez de eu abrir o meu coração no momento onde estava tudo bem para Deus, eu cheguei a Deus porque eu estava em sofrimento, eu estava ali passando por muita dor, eu perdi alguém querido, ou eu estava brigando com a minha esposa e perdi a minha família, ou eu estava viciado, eu estava afundado nas drogas. E eu cheguei nesse momento diante de Deus, mas Deus me acolheu e talvez foi ali que a pessoa teve um grande encontro com o Senhor e começou a sua vida com Ele. Mas a questão é que muitas vezes nós somos igual a esse povo e a gente não busca a Deus por aquilo, por quem Ele é. Nós buscamos e fazemos igual a eles, e é por isso que a gente vive uma instabilidade. E não era diferente naqueles dias. A Bíblia diz o seguinte, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava reto. Era esse o povo, era esse o momento, era isso que estava acontecendo. E essa família pela qual nós vamos contar a história, ela estava situada nesse momento da história, onde o povo estava vivendo isso, onde o coração do povo estava dessa forma. E é interessante porque esse versículo 1 que a gente está lendo aqui, ele vai dizer que não apenas nos tempos vai falar a respeito de onde a história ocorreu, que foi nos tempos dos juízes, mas também que houve fome na terra. E é interessante porque a gente vai ver que essa família, a família de Elimeleque, nós vamos ver no próximo versículo, essa família sai de uma cidade chamada Belém. E é interessante porque o nome Belém significa casa do pão. E o que está acontecendo nesse momento é um contraste, é uma ironia, porque agora na casa do pão não tem pão. É interessante que Belém é uma cidade muito antiga, e essa é uma cidade onde a terra produzia com abundância trigo, cevada, azeitona, amêndoas, uvas, a terra era fértil.
A terra era boa e por isso foi dado esse nome para essa cidade, Casa do Pão, onde ali você consegue alimento e alimento em abundância. E é interessante porque naquele momento na história, o que nós vemos é que no momento, nessa época dos juízes, o povo estava passando fome. E a grande ironia é que é na casa do pão, o lugar onde tem alimento, o lugar onde tem abundância do alimento, agora não está mais provendo alimento. Não tem mais. A terra que mana leite e mel não está mais. Acabou tudo. Eles estão passando aperto. O celeiro, a cidade que era um celeiro, agora, o que você vê nessa cidade? Desespero e fome. Você vê as prateleiras vazias, os fornos frios. Você vê o povo passando fome. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo nesse momento da história. E a gente vê alguns textos que dão a entender que muito provavelmente não seja uma catástrofe que aconteceu da criação, não. Mas que talvez ali naquele momento seja o pesar da mão de Deus. Deus já tinha falado, olha, eu vou abençoar se vocês obedecerem, mas eu vou tirar as minhas mãos de bênção se vocês viverem na desobediência. E tem muitos versículos que vão falar disso, mas tem um versículo em Amós que diz o seguinte, Amós 4,6 fala o seguinte, fui eu, Deus falando com o povo por meio do seu profeta, ele fala o seguinte, fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimento em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. O desejo do Senhor não é maltratar, não é fazer com que o povo viva uma vida acabada, uma vida de morte. O desejo de Deus é que todos nós tenhamos vida, e naquela época também. Deus desejava aquele povo andando perto e não longe. Mas o fato é que quando eles andavam longe, na prosperidade, Deus tirava a mão abençoadora dele. E eles começavam a passar fome, a passar momentos de escassez, e daí eles se lembravam do Senhor. Mas aqui o que o profeta Amós está dizendo é o seguinte, que nem nesse momento, nem com fome, nem com a barriga, os estômagos vazios, vocês não se voltaram para Deus. É muito provavelmente que naquele momento, naquela época, eles estavam passando por isso, por o pesar da mão do Senhor. Eu não estou dizendo que tudo que a gente passa de difícil na vida, tudo que a gente passa de duro, de lutas, de dificuldade na vida é o pesar da mão do Senhor. Não estou querendo dizer isso. Eu sei que existem momentos que pode ser o pesar da mão de Deus, pode ser Deus tirando as mãos abençoadoras dele e deixando com que as consequências do mal, do pecado da nossa vida nos alcancem. Mas muitas vezes Deus vem com misericórdia e ainda assim cuida, abençoa. Olha que interessante o que Walter ele fala o seguinte, o pecado tirou os anjos do céu. Tirou Adão do paraíso e privou milhares de israelitas da terra prometida. Mas agora, o pecado ele priva Israel do pão. Então nesse momento da história, era isso que estava acontecendo, o pecado ele faz isso com a gente. Quando nós vivemos no pecado, muitas vezes nós somos privados de viver aquilo que Deus quer que a gente viva em abundância. A totalidade, Jesus ele falou o seguinte, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus ele fala isso, ele está falando de uma vida completa, uma vida plena, uma vida onde não falta nada. Uma vida onde a gente vive satisfeito. Não tem nada melhor do que você viver a sua vida, fazer com a sua vida algo que você sente tanto prazer, você fala assim, foi para isso que eu nasci. Não tem nada melhor do que isso. Olha, eu estou fazendo aquilo que eu fui feito para fazer. Aquilo que Deus me fez para fazer na terra, o propósito que eu tenho para cumprir, eu estou fazendo. Não tem nada melhor do que estar satisfeito no Senhor, naquilo que Ele nos fez para fazer. Mas o pecado nos afasta disso. E é isso que o Walter está dizendo. Mas então a gente vê um cenário, a gente vê um tempo difícil aqui.
Um momento na história do povo israelita onde não está fácil. 350 anos eles lutando, oscilando e sendo capturados e guerreando, e muitas pessoas morrendo, e Deus levantando juízes para cuidar, para livrar eles, mas viviam oscilando. Mas agora no texto que a gente vai ler o versículo, o restante do versículo 1 e o versículo 2. E você vai ver que em meio a esse contexto difícil, em meio a essa crise nacional, onde aquele povo lá em Belém, lá o povo israelita estava passando fome, uma crise surgiu, um tempo difícil surgiu. Mas em meio a isso, também, essa família que agora vai ser apresentada a nós, ela precisa tomar uma decisão difícil. E olha só o que o texto diz. Ele diz o seguinte: um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos. Então presta atenção, aqui a gente já tem uma introdução que existe uma família que vive nesse lugar, em Belém, que está passando por esse momento de crise, nos tempos dos juízes, em Belém, passando fome, na casa do pão e passando fome. E é um homem, a sua esposa, e ela tem 2 filhos. E olha só o que diz esse texto: foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Eu quero destacar 2 coisas interessantes. Primeiro, eu quero falar um pouco dessa família. Então aqui a gente já está sendo apresentado a família, essa família comum, que nós vamos começar a participar dos desafios que eles passaram. E veja só então, esse pai chamado Elimeleque, então, é interessante que eu quero destacar o nome dele. O nome dele significava, meu Deus é rei. Imagina que nome, imagina primeiramente que o autor aqui, provavelmente Samuel escreveu esse livro de Ruth, e ele está dizendo o seguinte, ele está falando, olha, esse homem Elimeleque, e toda vez que a gente vê alguém sendo chamado na Bíblia por esse nome, por algum nome, você tem que entender o seguinte, meu nome é Ariel, só que o significado do meu nome é leão de Deus. Imagina se toda hora que você me chamasse, você não me chamasse de Ariel, mas me chamasse em português de Leão de Deus. Leão de Deus, vem aqui. Leão de Deus, quero conversar com você. Leão de Deus. Imagina o peso que tem sobre o nosso nome. E não era diferente, naquela época era isso que acontecia. É interessante que eu tenho um amigo, eu tinha alguns amigos nigerianos, e um desses meus amigos, eu lembro conversando com ele, e andando no meio da família, na vida deles, lá no dialeto deles, era exatamente isso. O nome deles às vezes era uma frase completa. Eles pronunciavam algo que significava essa frase. Então toda vez que um pai chamava o seu filho no dialeto deles, ele estava chamando exatamente aquilo que significava o nome. Ele não estava falando uma palavra que por trás tinha um significado. Não, ele falava aquilo. Imagina, naquela época, toda vez que alguém chamava Elimeleque, eles estavam dizendo assim, em vez de falar Elimeleque, pensando aqui no hebraico, claro que eles iam falar isso, né? Mas eles estariam falando o seguinte, meu Deus é rei, vem aqui. Meu Deus é rei, vamos ali. Meu Deus é rei, me ajuda com isso daqui. Então imagina o peso, imagina o entendimento, a consciência que esse homem tinha do nome dele, do que representava, do que os pais colocaram na vida dele, inculcaram nele e falaram o seguinte, olha, você nasceu e eu quero que para o resto da vida você lembre que o seu Deus, o nosso Deus é rei. E é esse homem que a gente vê aqui, que é introduzido nessa história, é esse homem, é esse pai de família, pelo qual o nome é meu Deus é rei, pelo qual todos os dias da sua vida era lembrado de que Deus é o rei.
Deus é o Senhor, Deus é aquele que domina, Deus é aquele que controla, Deus é aquele que não tem ninguém maior do que Ele. Ele está acima de todos os reis, de todos os senhores, de todos os governantes. Esse é o Deus. E é isso que ele conhecia, ele sabia disso. E é interessante porque ele, com a sua esposa Noemi, com os seus 2 filhos Malom e Quilion, eles têm que tomar uma decisão. Esse homem cujo nome, meu Deus, é rei, ele tinha que responder uma pergunta. A Bíblia fala, eles foram viver por algum tempo nas terras de Moab. E é interessante porque nesse momento ele teve que dizer o seguinte, enquanto eles passavam a fome ali em Belém, ele teve que responder a seguinte pergunta: o que eu vou fazer para manter a minha casa? O que eu vou fazer com a minha família? Como eu, um homem, o homem do meu lar, da minha casa, o provedor, como é que eu vou prover para a minha casa agora? E é interessante porque Elimeleque, ele não era uma pessoa pobre em Belém, era uma pessoa que tinha muitas coisas, porém a fome quando bateu na casa dele também. Não bateu só na casa de alguém mais humilde, alguém que tinha menos que ele, mas bateu também na casa dele, bateu na casa de todo mundo. Estava faltando comida, estava faltando a colheita para todo mundo. Então esse homem ele tem que tomar uma decisão. E na nossa vida a gente passa por crises. Talvez você está passando por uma crise igual a desse homem, você está passando fome e você precisa tomar uma decisão. E é interessante, como eu falei no início, toda vez que nós chegamos nós passamos por uma crise, existe uma encruzilhada, existe uma decisão que a gente precisa tomar. E aqui não foi diferente, ele precisou tomar uma decisão. E ele tinha que decidir, olha, eu vou sair de Belém, eu vou buscar comida em outro lugar, ou eu vou permanecer. E o que ele decidiu naquele momento foi o seguinte: eu vou sair da casa do pão, eu vou sair de Belém, eu vou sair da terra pela qual o nome é a casa do pão, onde há provisão, onde há abundância. Eu vou sair daqui, porque aqui não tem comida para mim, aqui não existe provisão mais, aqui eu vou deixar o povo de Deus que mora aqui, eu vou deixar meus familiares, eu vou deixar tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, eu vou deixar e eu vou para uma outra terra. E a Bíblia fala que ele foi para Moab. Ele tomou essa decisão, eu vou sair daqui do meio do povo de Deus e eu vou para uma outra cidade, um outro lugar. E Moab não era um lugar onde o povo de Deus morava. Pelo contrário, era um lugar onde um povo idólatra morava, um povo que não agradava o Senhor morava. E ele ouviu que lá tinha alimento, lá tinha provisão. Então ele falou: ó, você quer saber? Estou pegando a minha família e estou indo. No nosso olhar humano, no nosso pensando, raciocinando como um ser humano, é óbvio que a gente faria isso. É óbvio. Como é que eu sustento a minha casa? Eu fico sabendo que lá tem comida. Ó, lá está tendo comida. Então, o que você quer saber? O quê? Ó, eu tô aqui em Itabuna, fiquei sabendo que em Salvador tem comida, em Itabuna não tem mais comida. O que eu vou fazer? Ó, falou, até mais, see you later, Itabuna, eu vou lá para Salvador, eu vou sustentar a minha família. Olha, eu vi isso acontecendo com muitos e muitos pais de família, que abandonaram as suas famílias no Brasil, não abandonaram, mas deixaram as suas famílias no Brasil e foram para outro país para conseguir um emprego, tentar conseguir mais dinheiro, para conseguir manter, pagar dívidas e sustentar a casa. Mas muitas dessas famílias foram rompidas, quebradas, destruídas por causa dessa decisão. E o que a gente vê aqui é o seguinte: esse homem tomou uma decisão racional, que ao nosso ver é uma decisão boa, que ao nosso ver é uma decisão que realmente, cara, eu acho que eu faria a mesma coisa. Talvez você pense nisso. E é isso que está acontecendo. Um homem está passando por uma crise, uma família está passando por uma crise, ele toma uma decisão: é isso que eu vou fazer. Mas olha só, o interessante aqui é o seguinte, que a gente consegue ver um grande desespero da parte desse homem, da parte dessa família. Eles realmente estavam passando por um momento muito difícil.
Porque o povo de Moabe era um povo inimigo do povo israelita durante a história. A gente vê no decurso da história de Israel, eles foram um povo inimigo do Senhor. Um povo inimigo de Deus. E é interessante porque para eles irem para lá, para eles deixarem tudo e ir para aquela cidade, não era só apenas vergonhoso para eles, mas também era muito perigoso. Eles estavam indo para uma cidade que talvez naquele momento eles não eram inimigos, mas que sofreram muito nas mãos deles. Então, era um momento, não era só uma decisão de ir, eu preciso sustentar minha casa, mas era uma decisão que envolvia muita vergonha e muitos riscos que ele estava fazendo a família dele passar. Mas mesmo assim, Elimeleque decide, eu vou para lá. Você sabe que no meio da crise, para nós muitas vezes parece que a única saída é fugir. A única saída muitas vezes para nós no meio da crise, quando bate o desespero, é fuga. E talvez você esteja passando por algum tipo de crise. Uma crise emocional, uma crise às vezes com o seu relacionamento com o seu cônjuge. Talvez o seu relacionamento com o seu cônjuge está prestes a se romper. Talvez você está numa crise que você está olhando e falando assim, eu não aguento mais, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, eu já cansei de enfrentar isso. E talvez no meio dessa crise você está numa encruzilhada e você tem que tomar decisão. Ou você vai caminhar no caminho onde vai levar a vitória, ou você vai pegar e procurar o atalho da fuga. E não foi diferente aqui para Elimeleque. Elimeleque tinha uma escolha, permanecer em Belém, permanecer no meio do povo de Deus, enfrentar aquele problema, enfrentar a fome, de alguma forma enfrentar, confiar no Senhor, que Deus de alguma forma ia fazer com que aquela casa do pão, Belém, voltasse a ser a casa do pão de novo. Ou ele poderia, em vez de enfrentar, escolher a fuga. E não foi diferente, e foi isso, exatamente isso que aconteceu. Sabe que na Bíblia, ela mostra em alguns momentos que é muito importante para a gente fugir. Por exemplo, no momento onde José é tentado pela esposa de Potifar, naquele momento onde ele é tentado pela esposa de Potifar, ela quer se deitar com ele, mas José, ele quer honrar a Deus, ele quer honrar o Senhor dele. Então o que ele faz? José, ele sai correndo, ele foge. A Bíblia nos mostra que existem momentos, e quando nós estamos lidando com o pecado, com a tentação, nós devemos fugir. Existem momentos onde a gente deve fugir. Mas na história, na Bíblia, o que a gente vê é que quando nós passamos por momentos de crise, a fuga não é a decisão certa. Quando nós passamos por problemas, o nosso desejo é fugir, porém, a palavra de Deus nos mostra que a gente tem que enfrentar os nossos problemas. A gente precisa passar por esses momentos de turbulência, esses momentos de atritos, esse momento de angústia, onde a nossa fé, ela vai ser ainda mais fortalecida, o nosso caráter vai ser ainda mais moldado, porque é no momento de crise, é no momento de luta, onde nós aprendemos a confiar mais em Deus, é nesse momento onde nós aprendemos a realmente crer e viver na prática aquilo que a palavra fala a respeito de que Deus, Ele faz tudo para o bem daqueles que amam a Ele. E quando a gente olha o próximo versículo, vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, olha, para que a gente seja conformado com a imagem do seu Filho. Então, Deus ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que a gente pareça mais com o Filho dele. Ele faz com que esses momentos moldem o nosso caráter para a gente parecer mais com o Filho deles. Momentos de crise molda o nosso caráter. Deus talvez esteja moldando o teu caráter. Deus talvez esteja fazendo algo aí na sua casa. E talvez você hoje esteja pensando assim, eu vou abandonar o barco, eu vou fugir. Talvez você está assistindo esse vídeo falando assim, olha, não aguento mais minha vida. Talvez você tenha uma dívida tão grande que você fala assim,
eu não consigo dormir, eu não sei mais o que fazer. E talvez você está pensando em morte, em suicídio. Talvez você está, em vez de enfrentar a luta, e talvez você deve ter tentado enfrentar a luta por tanto tempo e não está conseguindo uma vitória. Talvez você esteja olhando e falando assim: eu acho que a única solução, a única coisa que eu posso fazer nesse momento é fugir. Eu quero te dizer, Deus, nesse momento, Ele está falando com você. Ele está falando para que você não fuja, em frente. Creia que Ele está movendo em meio a toda essa crise. Porque olha só, nos momentos, na hora da crise, nós precisamos olhar para Deus em vez de olhar para a circunstância. Em vez de olhar para o que está acontecendo, nós precisamos olhar, mirar os nossos olhos para Deus. Que é algo que nós não fazemos. Normalmente a gente olha tanto a circunstância e esquece de buscar o Senhor. Você sabe quando que a gente olha para Deus? Você sabe quando que nós voltamos os nossos olhos para Deus? Quando a gente para, às vezes a gente tira do nosso tempo de ficar olhando notícia, do nosso tempo de ficar ouvindo besteira na internet, de ficar ou fazendo algo que às vezes não é tão produtivo, e a gente começa a buscar a palavra do Senhor, a gente começa a orar, a nos colocarmos de joelho diante dele e clamar por ele. Sabe o que acontece nesse momento? Acontece que nossos olhos se voltam para ele. A gente começa a entender, a enxergar Deus de uma forma diferente. A gente começa a parar de olhar para as circunstâncias e começa a enxergar que Deus é muito maior que as circunstâncias. É nessas horas que nós precisamos acreditar que Deus está no controle. É no momento da crise que nós precisamos fundamentar os nossos pés nele e olhar para a palavra e olhar para aquilo que ele fala a respeito de si, de que ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle das mãos dele. A sua vida não foge do controle das mãos dele. O seu casamento não foge. A sua situação financeira. Talvez você perdeu o emprego. Talvez você está sem alimento dentro da sua casa, você não está sabendo o que fazer. Eu tenho visto como Deus tem agido na vida de muitos. Deus tem dado sabedoria, Deus tem feito com que as pessoas tenham tido criatividade que antes a gente não via com tanta clareza, mas pessoas têm renovado os seus negócios, feito coisas novas e tem dado certo, Deus tem abençoado. Porque Deus, Ele está no controle. Deus, Ele está no controle. E olha só que interessante, que o enfrentamento da crise é melhor do que a fuga. Fugir não é uma escolha segura. Na crise precisamos buscar o abrigo do Todo-Poderoso em vez de buscar falsos refúgios. Às vezes a gente pensa que a gente indo atrás de alguma coisa que a gente pensa que na razão faz todo sentido. Lá eu vou encontrar meu refúgio. Eu lembro disso. Quando eu precisei tomar a decisão de para onde ir com a minha filha Sofia, para onde levar, nós vamos levar para São Paulo, para tal hospital, para tal médico especialista. Eu tive que responder aquela pergunta que eu falei para vocês: em quem eu vou acreditar, em quem eu vou crer, em quem eu vou buscar refúgio, no quê? Você sabe que quando você tem um filho, você quer dar o melhor, você quer proteger, e eu estava falando da vida dela. Eu nunca vou esquecer o sentimento e aquele momento onde eu e a minha esposa Mariana, a gente teve que entregar a nossa filha recém-nascida nas mãos dos cirurgiões. Na porta ali do centro cirúrgico, e a gente não podia entrar, e a gente não sabia se ali ia ser a última vez que a gente ia ver ela. Gente, nesses momentos a gente tem que tomar decisões, e naquele momento eu tive que decidir. E eu lembro conversando com a minha esposa, e orando e buscando no Senhor: Deus, onde o Senhor quer que a gente vá, para onde o Senhor quer que... E eu lembro que teve um momento que tanta pressão para a gente talvez tomar outras decisões do que a gente tomou. E eu virei para minha esposa e falei assim: amor, nós não vamos para lugar nenhum se Deus não apontar. Porque não é um médico fulano de tal que vai fazer grandes coisas pela nossa filha.
Não é um hospital, o melhor hospital do mundo que vai fazer grandes coisas para nossa filha. Não é os recursos de fulano de tal, não é. É Deus que vem cuidar, é Deus que nos colocou aqui nessa terra, é Deus que vai continuar cuidando e é Deus que sempre vai cuidar. E é nesse momento então que nós precisamos olhar para Deus, confiar nele e buscar refúgio na sombra do Todo-Poderoso, porque só existe um Todo-Poderoso. E se você não assistiu aquela série, ele continua o mesmo, volte lá e assiste, porque ele é o Todo-Poderoso e ele continua o mesmo. E é nele que nós precisamos buscar o nosso refúgio. Eu poderia colocar o refúgio nosso num hospital, achar que lá a gente estaria seguro, achar que lá era a solução, mas lá não era a solução. A solução está no Senhor, a nossa confiança está em Deus. Eu sei que talvez nesse momento que você está passando por grande crise, você deve olhar para o que eu estou falando e falar, isso daí é muito teórico, mas aí está uma prática para você. Aí está um momento onde eu precisei experimentar e fazer. E Deus tem abençoado, minha filha passou pelas cirurgias e ela enxerga coisinhas pequenas, a gente olha, vê o milagre do Senhor dia após dia na vida dela. Ela enxerga normalmente hoje. Alguns cuidados que a gente precisa ter. Eu quero falar duas coisas aqui, alguns cuidados, e eu quero dar alguns passos, alguns princípios para que você tome uma decisão sábia, e alguns cuidados que a gente precisa ter no momento da crise. É que quando as lutas surgem, somos tentados a duvidar de Deus. Olha o que acontece, porque esse povo, esse homem chamado Elimeleque, meu Deus é rei, ele sai da casa do pão para ir buscar abrigo e refúgio num outro lugar, onde o povo era idólatra, onde o povo não adorava a Deus, onde o povo desobedecia ao Senhor. Longe do povo dele, longe, levando toda a família dele. Por quê? Porque eu quero o meu alimento está lá. Ele duvidou que Deus poderia prover para ele onde ele estava. Que o Deus dele realmente é o rei que domina e controla todo o universo, que tem o domínio também sobre o alimento e o sustento da vida dele. Então cuidado, porque nos momentos de crise você é tentado a duvidar de Deus. É tentar duvidar do poder dele e talvez você tente fazer as coisas da sua forma, de maneira muito racional. E isso tem muito a ver com a mensagem que o nosso irmão Adriano pregou na semana passada. Onde ele falou que nós precisamos batalhar na fé. A fé é um desafio para nós. Existe uma batalha que acontece e muitas vezes nós queremos andar só na razão, porque faz sentido, e a fé muitas vezes não faz sentido à primeira vista. Mas olha só, um outro cuidado que a gente precisa ter é que decisões mal tomadas fazem com que a gente passe mais tempo em sofrimento do que nós precisaríamos sofrer. E o que acontece nessa história é que a Bíblia fala o seguinte, que essa família foi viver por algum tempo em Moabe. Mas no final do versículo 2 vai dizer o seguinte, e lá ficaram. E é interessante porque esse termo no hebraico, ele dá a entender de que eles não ficaram um pouco tempo lá. Eles foram com o intuito de, nós vamos ficar um pouco de tempo lá, só algum tempo, só o suficiente para a gente voltar para a nossa terra. Mas sabe o que acontece? Acontece que lá eles permanecem. E sabe o que eu entendo? Eu entendo que muitas vezes quando a gente toma uma decisão errada na nossa vida, e vocês vão ver que a decisão dele não foi uma decisão certa. O que acontece é que a gente acaba sofrendo mais, passando mais tempo no sofrimento do que a gente deveria passar. Às vezes Deus está querendo fazer algo na nossa vida, e a Bíblia ensina isso para nós, que todos nós passamos por estações na nossa vida. E existem momentos na nossa vida, existe um momento em que Eclesiastes 3 vai falar, um momento do choro e um momento do riso. Existem momentos na nossa vida e talvez você está passando por um momento de choro, um momento de angústia, um momento de dúvida, um momento em que você está em crise. Mas esse não é o propósito de Deus para você permanecer nesse momento. Deus ele quer te tirar desse momento, Ele quer te levar para um lugar mais alto, Ele quer te levar para um nível mais profundo, mas muitas vezes nós não entendemos isso e a gente começa a tomar decisão de qualquer jeito, porque talvez na sua razão, no seu entendimento, isso faz sentido.
Mas o que acontece é que em vez da gente cooperar com aquilo que Deus está querendo fazer, a gente vai pelo outro caminho. A gente, em vez de cooperar, a gente atrapalha. E em vez da gente passar por aquele momento de sofrimento de maneira rápida, porque nós aprendemos a lição, nós entendemos, nós crescemos, nós sairemos daquele momento mais forte, melhores, mais parecidos com Jesus. Na verdade, o que acontece é que a gente começa a atrapalhar o que Deus está querendo fazer. E a gente permanece mais tempo lá, mais tempo sofrendo. Quantas famílias eu vi isso, quantos casamentos, muitas vezes nós vemos marido e esposa tomando decisões assim. Em vez de cooperar com as grandes coisas que Deus quer fazer, acaba passando mais tempo em sofrimento. E a última coisa que a gente precisa tomar cuidado é que a fuga da crise faz com que a gente viva um falso refúgio, que foi aquele último que eu falei. O refúgio pelo qual nós devemos viver é Deus. Deus é o seu refúgio. Deus, ele precisa ser sempre o seu refúgio. É lá onde você vai encontrar paz. É nele que você vai encontrar a sua alegria. É nele que você vai encontrar a satisfação da sua vida. Não são em coisas, não são em pessoas, é somente nele. E toda vez que você buscar o seu refúgio em pessoas ou em coisas, você nunca vai se sentir seguro. É nele que você se sente seguro. Mas então eu quero finalizar rapidamente falando para você e mostrando para vocês alguns 7 princípios de como você pode tomar uma decisão sábia. Eu vou passar muito rápido por isso. E olha só, o primeiro princípio é que você não deve se apoiar no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5 fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não ache que você sabe de tudo. Não ache que você, olha, eu sou o cara, eu sei, eu não sou mais criança. Eu que sou o dono da minha vida, é eu que tomo as decisões. Sim, você que toma, mas você não conhece todas as coisas. Não seja arrogante. Ouça a sua esposa, ouça o seu vizinho, melhor ainda, ouça aquelas pessoas que são homens e mulheres de Deus. Ouça o que as pessoas têm para falar. Não fique simplesmente se apoiando no que você sabe. Não ache que você sabe de tudo. Aprenda com o erro de outros, aprenda com as vitórias de outros, aprenda com outras pessoas. Segunda coisa que você pode fazer, princípio importante para a gente tomar uma decisão sábia, nesses tempos de crise, tomar uma decisão difícil, bem tomada, é a seguinte: peça a Deus por sabedoria. Tiago 1,5 fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria. Lembra que sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é algo teórico que nós temos. A sabedoria é saber viver, aplicar o conhecimento que nós já temos. Então, se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Se você está tendo falta de sabedoria, se você não está sabendo agir em certos momentos da sua vida, se você não está sabendo confiar em Deus, se você não está sabendo ser um pai, um marido, uma esposa. Gente, quantas vezes eu orei isso para Deus, quantas vezes eu falei isso para Deus. Eu lembro no início do meu casamento e eu continuo tendo que fazer isso hoje. Deus, me ensina a cuidar da minha família, me ensina a ser um bom marido, me ensina a amar minha esposa, me ensina a ser um bom pai, me ensina. Existem coisas que acontecem dentro de casa que eu falo: Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como solucionar, me mostra como. Me ensina. Se você não sabe fazer algo, se você não sabe praticar, colocar o conhecimento que você tem na prática, olha, peça por sabedoria. E olha que a Bíblia fala que Deus dá de livre e de boa vontade, Ele dá para nós, Ele concede. Então peça que Ele vai dar sabedoria. Outro princípio importante: nunca tome uma decisão que é contrária à palavra de Deus. Esse é um princípio muito importante. Só que muitos erram. Muitos erram nesse momento. Muitos jovens erram nesse momento, inclusive no quesito namoro. No momento de namorar, no momento às vezes de alguém casar, buscar o seu cônjuge, buscar o seu príncipe ou sua princesa. Naquele momento, o que acontece é que o rapaz vai buscar pela sua princesa e você sabe, dentro da igreja, pastor, dentro da igreja não tem ninguém não. Pastor, aqui tá faltando umas mulheres bonitas aqui na igreja.
Ah, não, pastor, olha, você sabe, essas meninas da igreja não bate, meu tic-tac não bate com delas, não dá. E o que acontece é que muitos vão querer buscar fora, vão querer achar em algum lugar e acaba quebrando princípios bíblicos. E a mesma coisa com meninas, e a mesma coisa com muitas decisões que a gente toma. E o que acontece é que nesse momento de tomar decisões, a gente vai ter que lutar com algo, o nosso desejo. A nossa vontade, ela não vai poder prevalecer, porque para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que abrir mão da nossa vontade. Se a sua vontade é fazer a vontade de Deus, você não vai ter que abrir mão de nada. Por quê? Porque o seu desejo é fazer a vontade de Deus. Então você vai olhar para a palavra e vai fazer. Você vai olhar para a palavra e falar assim, é da vontade de Deus? Não, não é. Então não quero. Ah, é da vontade de Deus. Estou dentro então. Então, nunca tome nenhuma decisão que não é da vontade de Deus. Olha só o que diz em João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, naqueles que creram. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Sabe o que Jesus está falando? Vocês precisam permanecer firmes na minha palavra. Em outras palavras, o que ele está falando? Vocês precisam ser obedientes à minha palavra. Um discípulo, ser seguidor de Jesus, significa crer e se firmar, fundamentar na palavra dele, porque a palavra dele é a verdade. E a verdade nos liberta. Então eu quero te dizer uma coisa, nunca tome nenhuma decisão que vá contra a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei. Ah, se não sabe, vai procurar alguém que conheça. Vai aprender. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa reger a nossa vida, ela precisa ser o nosso guia. Ela precisa fazer uma morada no nosso coração. Parar de ser algo simplesmente que sai da nossa boca, mas é algo que a gente vive. Olha só, mais um princípio para a gente tomar uma decisão difícil, bem tomada. É o seguinte, não tema o que os outros vão pensar a seu respeito. Em Mateus 10, 28 diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas dos que podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O que Jesus está dizendo aqui, ele está falando o seguinte, olha, não tema homens, não tema as pessoas, não tema Deus. Então, olha só, muitas vezes a gente vai tomar uma decisão, mas se eu tomar essa decisão, a palavra fala para fazer isso. A palavra fala para você se permanecer virgem e se guardar para o seu marido, para a sua esposa futura. Sim, guarde. O que o povo vai pensar? Não importa. Muitas vezes nós somos guiados por aquilo que as pessoas pensam. Eu quero te dizer uma coisa, para com isso, porque se você caminhar no que os outros pensam, você vai viver morte, você vai viver destruição, você não vai viver vida. O que Deus tem para a sua vida, e talvez você não conhece a Deus, talvez você nunca viveu perto de Deus, talvez você conhece, você já foi numa igreja, conhece mais ou menos, eu quero te dizer, Deus, Ele quer te dar vida, e talvez todos os grandes problemas que você tem vivido, as crises que você tem vivido na sua vida, tem muito a ver com o fato de você temer a homens, o fato de você ficar pensando toda hora na decisão que você toma, será que as pessoas vão me gostar, vão gostar de mim, será que as pessoas vão aprovar aquilo que eu fizer? Se eu fizer desse jeito, olha, eu quero dizer, o único que precisa provar o que você faz é Deus. Esse é o mais importante. Eu não estou dizendo para você ignorar as pessoas que estão ao seu redor, mas eu estou dizendo que Ele é o mais importante. E se no processo agradar Ele, vai agradar a pessoa que está do seu lado, ótimo. Mas se não agradar também, aí não tem o que a gente faz. Um dia, uma hora, Deus ele vai mostrar isso para a pessoa. Então, não tema o que os outros vão pensar na hora de tomar sua decisão. Mas olha só também um outro princípio, honre as autoridades, pai, mãe, marido, líderes. Olha o que Romanos 13:1 fala assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. É Deus que coloca as autoridades na nossa vida, sabia disso? Então não tome suas decisões querendo ir contra o que seu pai e sua mãe falam. Não tome suas decisões querendo bater o pé, não converse, deixa Deus mudar. Talvez não é naquele momento, mas uma hora Deus ele vai mudar e vai transformar esse coração.
Olha só, muitas esposas têm tomado decisões desonrando seus maridos, que a Bíblia diz que são os líderes do seu lar. Não estou falando para vocês serem cegamente submissas a esses homens, não, de maneira alguma, mas a Bíblia exige sim, ela mostra para a gente que assim como Cristo, Cristo submete a Deus Pai, as mulheres também devem submeter aos seus maridos. Então imitem a Jesus Cristo, maridos, para que também as suas esposas se sujeitem a vocês. Mas esposas, se sujeitem. Muitas vezes o marido, ele fala assim, vocês estão tomando uma decisão e os dois não estão entrando num acordo. E o que acontece? A mulher quer bater o pé e o marido está falando, não amor, nós vamos tomar essa decisão então. A gente não está entrando em acordo, eu orei, eu busquei o Senhor, não, eu entendo que é esse caminho aqui. Sabe o que acontece muitas vezes? A mulher começa, vai dar errado. E daí sabe o que acontece? Antes de dormir ela vai lá e fala na cabeça dele. Porque tem que tomar aquela, eu acho que do outro jeito é melhor. Eu acho que do outro jeito é melhor. E daí o que acontece? No outro dia de manhã, no café da manhã, eu ia de novo. Aquele jeito que eu falei realmente é melhor. Eu estava pensando, não tem jeito, aquilo que você estava falando não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. E daí chega na hora do almoço, ela fala de novo. E começa, fala. Não se submete. Chega uma hora que o marido fala assim, você quer saber? Eu não aguento mais. Faz do jeito que quiser. Que também está errado. Se submeta às autoridades. Submetam aos líderes espirituais. Se eles estão honrando a Deus, se eles estão olhando para o Senhor, se submeta. Olha só, até aqueles que não honram a Deus, a gente deve submeter, senão vai contra a palavra de Deus. Viu? Só deixando esse parênteses. Outra maneira, outro princípio importante, busquem bons conselhos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 12, 15. O sábio ouve conselhos. Eu falei já isso na primeira. Você precisa buscar conselhos. Agora não busque com qualquer pessoa. Não busque com aquela pessoa que só fala besteira, com aquela pessoa que a vida está toda destruída, com aquela pessoa que às vezes fala, eu sou crente, mas vive tudo errado. Não tem nada de bom na vida dele. Você olha na vida dele, você não vê bons frutos, você não vê uma vida crescendo, você vê uma vida que está num buraco. Não vai buscar conselho com essas pessoas, vai buscar conselho com aqueles que realmente são pessoas que temem o Senhor, com aquelas pessoas que estão vencendo na vida, com aquelas pessoas que têm bons conselhos para dar. Talvez você você tem um negócio, vá buscar conselhos com quem tem bons negócios, com quem faz o que é certo e tem crescido nessa área. Vá buscar conselhos com pessoas sábias. E olha só uma outra coisa, o último princípio. Espere no Senhor. Eu creio que esse é um dos mais difíceis. Salmo 27, 14 é um salmo davídico e Davi ele tá pedindo ao Senhor várias coisas. E ele termina o salmo falando o seguinte: espere no Senhor, seja forte, espere no Senhor. Ele faz essa repetição, espere no Senhor 2 vezes. Isso daí é uma ênfase muito grande. Quando alguém no hebraico está querendo repetir, quando alguém repete algo, ele está dando uma ênfase muito forte. É algo que realmente deve chamar muita atenção. E olha só, por mais que ele estava fazendo todos aqueles pedidos ao Senhor, clamando pelo refúgio, pela força do Senhor, pela sabedoria do Senhor, sabe o que acontece? Ele estava declarando ali no final, olha, espere no Senhor. Sabe o que eu e você precisamos fazer no meio de uma decisão difícil? É que nós precisamos esperar no Senhor. Muitas vezes, Deus não fala de imediato com a gente. Muitas vezes, Deus não aponta a direção de imediato. Mas você sabe, nós muitas vezes não temos paciência de esperar. E nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis, a gente quer sair tomando decisão rápido, resolver rápido. Por quê? Porque incomoda o momento de crise. Incomoda ficar naquilo ali. Então a gente quer tomar uma decisão rápida. Vamos resolver isso daqui agora. O grande problema é que nesses momentos, em vez da gente parar, pensar, meditar, acalmar o nosso coração no Senhor, pedir para que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente, para que a gente também esteja sensível ao mover dele, ao agir dele. O que acontece é que nesses momentos a gente sai igual uns loucos tentando tomar decisão e a gente toma um monte de decisão errada, que depois a gente tem que voltar para trás e consertar.
Então tome, espere o Senhor. Porque Deus ele não vai te abandonar. Espere no Senhor, porque Ele vai vir ao seu socorro. É interessante porque que Davi, ele não fala simplesmente espere no Senhor. Ele fala espere no Senhor. E no meio do outro espere no Senhor. Ele fala assim, seja forte. Sabe, esperar no Senhor exige força. Exige sim você se manter forte, firme no propósito de esperar e aguardar por Ele. Aguardar pelo socorro dEle, aguardar pela mão dEle toda poderosa, agindo na sua vida. Então aguarde o que o Senhor quer fazer na sua vida, aguarde o mover dEle, aguarde a direção, aguarde a orientação vinda do alto. Não tome as decisões da maneira que você acha que é bom, simplesmente porque acha que é bom. Talvez o que Deus ele quer fazer tenha a ver com o que você está pensando, mas talvez não. Então sim, nós todos passaremos por tempos difíceis e todos nós precisaremos tomar decisões difíceis nesse tempo. Mas aguarde no Senhor. Não fuja das decisões difíceis. Enfrente elas. Eu tenho certeza que se você olhar para o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero nesse momento dizer para você que a maior decisão, para você que não conhece Jesus, para você que ainda não entregou sua vida a Ele, para você que tem vivido e ainda não confessou Jesus como seu Senhor, não tem um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Eu quero dizer que a maior decisão que você tem que tomar na sua vida é primeiramente crer em Jesus como Senhor, é confessar os seus pecados, entender que você é um pecador e que está longe dele, que Jesus é o único caminho que pode te levar ao Pai. E talvez você está nessa situação, talvez essa crise que você está passando, essa crise que nós temos passado de maneira mundial, está fazendo com que você entenda por meio da dor, eu estou longe de Deus, eu preciso dEle. Eu quero, se você está nessa posição, se você está entendendo que isso é o que está acontecendo na sua vida, se você está sendo tocado pelo próprio Deus aí no seu coração, eu quero que você ore comigo e repita essa oração. Pai, eu te agradeço pela sua palavra e eu quero confessar que eu sou pecador e eu tenho vivido longe do Senhor. E eu quero colocar a minha vida nas suas mãos e dizer que ela é sua. E eu confesso que o seu Filho é o Senhor, é o único Senhor e Salvador da minha vida. Ele é o único que pode me levar para perto do Senhor. Ele é o único que pode me fazer uma nova pessoa, tirar a culpa do pecado de mim. Então eu creio que Ele é o meu Senhor e Salvador. E eu peço que o Senhor me ajude a viver em comunhão contigo. Que o Senhor me ensine e me dê sensibilidade ao teu agir. Que o teu Espírito Santo habite em mim e me conduza na tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você também, que talvez esteja passando por uma crise, talvez esteja passando por algo tão difícil na sua vida, você está tendo que tomar uma decisão, que você está nessa encruzilhada, você está tendo que tomar uma decisão, e talvez no seu coração você já tenha decidido que quer fugir do problema. E talvez hoje Deus está falando para você, olha, não é para fugir, é para você enfrentar o problema. Tem algo muito maior que eu quero fazer. Então eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você que está passando por essa situação. Então abaixe sua cabeça aí onde você está. Pai, eu quero clamar ao Senhor por aqueles que estão assistindo, por aqueles que estão passando por um momento de crise, seja lá onde for, se for financeira, econômica, no casamento, ó Deus, nos relacionamentos com os filhos, seja lá onde for, ó Deus. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor coloque suas mãos sobre a vida desses. Esses, ó Deus, que hoje têm entendido que não é para correr da luta, mas é para enfrentar aquela luta, Deus.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria para que eles saibam buscar no Senhor e aplicar esses princípios bíblicos, ó Deus, que nós vimos para tomarem boas decisões. Pai, em nome de Jesus, que as circunstâncias não sejam, ó Deus, o nosso guia nessas tomadas de decisões, mas Deus, que os olhos de cada um destes, ó Deus, esteja voltado para o Senhor e esperando no seu auxílio, no seu socorro, Pai. Pai, em nome de Jesus, traga paz. Eu peço que o Senhor tire toda a ansiedade, ó Deus, que esteja no coração destes, ó Pai. E que o Senhor coloque paz no coração e na mente, que o Senhor guarde o coração e a mente desses. Que esses, ó Deus, que não têm conseguido dormir, Pai, que em nome de Jesus, hoje tenham uma ótima noite de sono. E que amanhã, ó Deus, seja um dia, ó Deus, novo, um dia onde na Tua presença e diante do Senhor, eles venham ser movidos pelo Senhor para tomar decisões sábias e decisões certas, por mais difíceis que elas sejam. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor pela vida de cada um, que a sua paz, a sua alegria, Deus, reine nesses lares, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente e até a próxima. Espero que essa palavra tenha tocado fortemente ao seu coração. Que Deus, através dela, possa ter abençoado a sua vida e a vida de toda a sua família. E você que tem o desejo de nos conhecer, saiba que nós temos um desejo maior ainda de te conhecer. Entre em contato com a gente através de um desses contatos aí que a gente vai estar retornando para você. Gostaríamos também de estar informando para cada um de vocês que a partir do próximo domingo haverão 2 estreias, uma às 10 horas da manhã e a outra às 18 horas. Junte a sua família e vem junto com a gente louvar, adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nós também gostaríamos de agradecer a cada um dos irmãos que com amor tem colaborado com a obra do Senhor. Estaremos aqui no próximo domingo junto com cada um de vocês. Até lá, galera!